Hoje a noite está linda, como é bom estar aqui com vocês. Estamos começando mais um podcast do Ninho, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, sempre um novo episódio. Você pode seguir @podcast do Ninho no YouTube, no Spotify, no Instagram e ficar por dentro de todas as novidades. Hoje nós vamos receber o neuropsicopedagogo Felipe Veronese, da clínica Apoema, que é uma clínica especializada na infância. Quero dizer que eu estou muito feliz em receber o Felipe. Ele vai falar sobre crianças atípicas. Gente, o que fazer, como lidar, como identificar. Então, assim, imperdível esse nosso podcast. Antes da gente começar e de eu abrir aqui pro Felipe, eu quero te convidar para assistir o show do Ninho Musical, com bailarinos, músicos, que vai ficar em cartaz em São Paulo, no Teatro Vira da Lata, no mês de março e abril, todos os finais de semana. E antes também de abrir para o Felipe, eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores, porque sem eles eu não estaria aqui. Passalinho para crescer livre. Clínica Apoema. Tudo que o seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo de ser Copaíba. Vira Kids, tudo para o quarto dos seus sonhos, com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi. Arquitetura e liberdade para construir espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados. O nosso compromisso em transformar os seus dias. Restaurante Norigami. A arte do sabor japonês em cada detalhe. Felipe Veronese, seja muito, muito bem-vindo. Olá, Felipe, como vai? Como eu gosto de você. Gente, o Felipe tá aqui e ele que vai se apresentar, porque ele faz um monte de coisa, atende na clínica Apoema, que é aquela clínica especializada na infância. Não só ele, mas também outros profissionais incríveis e maravilhosos. Mas o Felipe, gente, ele é neuropsicopedagogo. E ele vai falar sobre tudo isso, como fazer os atendimentos, como funciona, o que a gente pode observar, crianças atípicas, CDAH, autismo e... É muita coisa. É muita coisa. Muito obrigado pelo convite, que delícia ser recebido dessa forma. Meu nome é Felipe Veronese, eu sou um neuropsicopedagogo clínico, graduado em pedagogia, atualmente curso psicologia, me especializei em educação especial com ênfase em deficiência intelectual, altas habilidades, superdotação e psicopedagogia baseada na análise do comportamento aplicada. Atualmente eu trabalho na Apoema, realizo avaliações neuropsicopedagógicas e neuropsicológicas no contexto de avaliação profissional e atuo como coordenador de uma clínica multiprofissional também aqui na cidade de Botucatu. É um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho com vocês de um assunto tão importante, que é a inclusão nos dias de hoje, falar um pouquinho sobre a neurodiversidade, sobre como a gente identifica os transtornos, como a gente intervém também. Então, isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigada, Felipe, por sua presença. Eu estou muito feliz, porque eu mesma já sou muito confusa com tudo isso, gente. Porque cada hora é um transtorno que surge. Eu falo, meu Deus, é TDAH, é TOD, é autismo já mais antigo, é TDDD, não sei. É muita coisa. Eu sempre que eu leio, eu acho que eu tenho todo. Se identifica, vai se identificando. Eu vou me identificando. Eu falo, não, acho que eu tenho aquilo. Isso aí tá virando uma festa, né, Felipe? Por isso que precisa entender exatamente o que é, como fazer uma avaliação corretamente, uma avaliação profissional, buscar profissionais realmente qualificados. E é muito importante também a gente, como educador, que está em contato com crianças, não só as famílias, que eu acho que tem muito isso, mas
essa questão, né, do que observar, de como identificar, qual que é a idade, existe um tempo, não tem um tempo, quanto tempo é essa avaliação, quais são essas avaliações. Eu acho que a gente fica muito perdido, né, com tanta informação ao mesmo tempo, mas tudo muito raso e superficial. Então eu estou muito feliz, né, do Felipe estar aqui. E para a gente começar, Felipe, eu quero te colocar na seguinte situação. Tem uma criança, bebezinho ali com 1 aninho, 1 ano e meio, que já tá dando seus primeiros passinhos, e eu observo que esse bebê, ele não olha nos olhos e ele anda nas pontas dos pés. Será que essa criança tem autismo? A primeira palavra é depende. Hoje a gente consegue identificar, né, dentro de uma avaliação multiprofissional, crianças com atrasos no desenvolvimento, né, sintomas ali que já chamam a atenção. Existem instrumentos que avaliam crianças a partir do 16º dia de vida, né, então de uma forma bastante precoce. Não que a gente vá chegar a nenhuma hipótese diagnóstica, nenhum transtorno com essa idade, mas já existem instrumentos que desde, né, muito pequenininhos as crianças já conseguem ali serem avaliadas, né, identificadas, se está dentro do que é esperado, né, para aquela faixa etária ou não. Então já é possível sim crianças pequenas serem acompanhadas, né, por uma equipe multiprofissional, pelo médico também, um trabalho multiprofissional mesmo. Nessa idade isso é essencial, em todas, na verdade, né? Quanto antes, melhor, né? Sim, quanto antes, melhor. Eu tenho uma preocupação, que eu acredito que você deva ter também, mas essas situações, né? Porque imagina, a gente cria um alarde, né, dependendo do profissional que a gente leva. Ah, não, desconfiei, aí a professora já vai e conversa com a família. Ah, é porque eu estou observando que tem questões. Aí a família já fica, meu Deus, tem questões, vou levar para um profissional. Aí chega no profissional, o profissional, nossa, tem questões, e todo mundo já, né, já faz um negócio, essa criança já vai ouvindo as conversas, já vai se sentindo uma criança diferente. De repente a autoestima dela vai lá embaixo, não sei o quê. E daí a gente vê que não tem questão nenhuma. Né? E como tem que ter cuidado, né? Porque, assim, se a gente pensar nessa primeira infância, que é um momento, né, crucial do desenvolvimento, dependendo dessa criança já pode crescer de uma forma super rotulada, né? E que, às vezes, nem é nada. É isso mesmo. Então, é exatamente isso, né? Muitas vezes crianças são expostas ali a uma conversa, né? Reuniões dos pais que acabam cogitando a possibilidade. A criança escuta uma palavra, escuta a palavra TDAH, escuta autismo, né? Crianças que já são um pouquinho maiores e acabam, né? As crianças são esponjinhas, então elas vão absorver todas essas informações e elas vão acreditando nisso. Muitas vezes, de fato, né, não é a situação, foi uma investigação, uma conversa que o pai teve com a mãe, uma conversa informal, mas que essas crianças acabam levando para frente, acreditando nisso e criando uma série de prejuízos. Para a vida toda, né? Para a vida toda. Felipe, eu vejo hoje em dia que as crianças estão crescendo muito presas, sem contato com as coisas, com o mundo, com superfícies, com terra, com grama. E sim, com muito contato com as telas, né? E ao mesmo tempo as telas não geram um relacionamento verdadeiro, vida, troca. E isso é fato nesse nosso mundo contemporâneo que estamos. Você acredita como profissional que isso pode desenvolver, né, características parecidas com autismo ou TDAH? Como é que você, como profissional, olha isso? É uma ótima pergunta. Isso vem sendo muito discutido ultimamente, né? As pessoas perguntando diretamente se as telas elas causam autismo, se as telas causam TDAH. Não existe nenhuma comprovação científica em relação a isso, né? O que a gente entende é que o comportamento muda, né? De uma criança que tem acesso ali a telas 24 horas por dia, ela vai ficar muito mais ansiosa, muito mais hiperativa, né? Ela vai necessitar de muito mais movimento. Então, uma série de prejuízos irão acontecer, mas não que necessariamente as telas causem diretamente esses transtornos, né? São sintomas que podem ser muito parecidos, sinais que podem ser muito parecidos, mas não necessariamente o próprio transtorno. Eu vejo aqui isso assim, né? Como pesquisadora da área e educadora, eu vejo que tem um lugar aí que faz muito sentido.
né? Claro que não tem comprovação nada, isso é uma opinião minha. Porque se a gente entende que a criança ela precisa de movimento para ela se perceber, para ela entender, né, como se portar no mundo, como ser, né, enfim, entender as regras, o social, né? E é a partir do movimento que ela vai se perceber e vai se conhecer. Se essa criança fica muito em frente às telas, ela vai ficar muito tempo lá sedentária, parada. Então, a gente está roubando a oportunidade dela se conhecer. A hora que ela vai para o social, né, que ela não tem a tela, ela não dá conta do corpo, das suas vontades, aí ela grita, aí não sei o quê, porque ela não teve oportunidade, né, desse autoconhecimento, né? Então, é claro que daí ela não vai conseguir lidar, né, com situações de uma forma que a gente considera natural, normal, porque ela realmente não teve essa oportunidade de vida que foram roubadas através das telas, né? E, Felipe, eu acho que esse lugar, né, dessa observação, eu sei que são muitas síndromes, mas tem coisas específicas nas crianças, nos bebês, que a gente pode sempre observar e, de repente, ficar com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? De falar, nossa, acho que eu vou encaminhar para um profissional. E outra pergunta que eu quero fazer também, como conversar com as famílias? Se eu sou uma profissional que eu observei isso, né, uma profissional da educação, como abrir isso, né? De que forma, se a gente ainda não tem certeza? Ai, meu Deus, como é difícil. Mas vamos pegar a primeira parte, que é essa, assim, o que a gente pode estar observando nas crianças para levar em consideração. Certo. Quando a gente pensa no autismo, por exemplo, né? Crianças que são muito irritadas desde muito pequenininhas, né? Que a mãe já percebe que ela trocou a fralda, que a criança não está com fome, que não é cólica, e mesmo assim uma criança muito irritada, que ela não consegue acompanhar o contato visual, que ela não consegue acompanhar os estímulos auditivos. Então, um chocalhozinho, se você coloca do lado direito da criança e ela não percebe, ela não olha, né? O próprio reflexo, né? O sorriso social da criança, que a gente fala que se você chega muito perto da criança e dá um sorrisinho, essa criança, muito pertinho, ela vai enxergar e ela vai reproduzir esse sorriso, né? Isso é natural e faz parte do desenvolvimento infantil. Uhum. Agora, uma criança que não faz isso, né? Uma criança que tem dificuldade com a imitação, onde ela não consegue acompanhar a atenção, o foco, né, de onde estão olhando. Do sorriso é essa coisa de imitar, né? Porque eles sorriem porque eles imitam a gente. Então, a gente olha para uma criança assim, ai, meu Deus. Isso. Aí a criança já abre, né? Aí você faz, ai, meu Deus, e a criança, tipo... Isso, é isso mesmo. Ela não corresponde às expressões, né? Uhum. No autismo, quando a gente pensa em crianças mais velhas, a gente pensa muito na socialização, né? Então, assim, são crianças que não socializam, têm dificuldades, ou nível 1 de suporte, por exemplo, são crianças que socializam, têm amigos, mas elas socializam um pouco menos. Então, por isso que é uma linha muito tênue, né, para a gente observar e entender como essas características se relacionam de uma forma integral. Mas pensando numa criança pequena, são esses sintomas, essas características que é importante a gente ficar atento. Autismo e TDAH? O TDAH é uma situação diferente, né? Porque a gente pensa que hiperatividade em uma criança é completamente aceitável. É normal que crianças brinquem, né? Que façam arte, se movimentem, né? Que sejam arteiras. O que não é normal uma criança parada, né? Isso. O TDAH é importante a gente entender que existem algumas classificações, né? Subdivisões. A gente pensa TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então a gente tem crianças desatentas, crianças hiperativas e crianças desatentas e hiperativas. Que é o combo. Que é o combo. Então, os sintomas eles vão aparecer de formas diferentes, né? Uma criança, por exemplo, que tem o TDAH com a predominância na desatenção, ela pode parecer uma criança tímida, uma criança introspectiva, aquela criança que não dá trabalho. Uhum. Né? Agora, quando a gente pensa numa criança com hiperatividade, aquela criança que a gente percebe que os movimentos, a hiperatividade dela vai além. Que dá trabalho, que causa prejuízos. Mas criança dá trabalho, né? E é o esperado para a idade. Sim. Exatamente. Por isso que é importante entender, de fato, o que é o TDAH e o que é uma agitação esperada para a idade. Né? A gente pensa que um transtorno ele precisa causar prejuízos. Né? Então, precisa causar prejuízos. O que são prejuízos? Dificuldades na rotina, na vida dessa criança. Então, ela não consegue acompanhar o ritmo escolar.
porque ela é extremamente desatenta. Mas e se o ritmo escolar for bem fora da casinha? Por isso que precisa da avaliação, para a gente ver o que está acontecendo. Se é a criança que não consegue acompanhar por alguma questão interna, ou se é a metodologia da escola, do colégio, enfim, que não está adequada com o perfil daquela criança. Por isso que a avaliação ela não é só com a criança dentro da clínica, né? A avaliação, ela a gente busca contato com a escola, contato com os pais, a gente recorre ao máximo de informações possíveis. Gente, é muito legal isso que o Felipe está falando, porque hoje em dia a gente vê, né, tantos diagnósticos de uma forma tão rasa e tão corriqueira, né? Isso que o Felipe está falando é de descartar coisas do ambiente, né? Porque às vezes realmente o ambiente que essa criança está que está insano, é o ambiente que está causando nela coisas que parecem com TDAH, né? Mas que na verdade não, né? Então tem que olhar para o todo, não dá só para olhar para aquela criança de uma forma, né, individualizada ali, sem todo o contexto que está ao redor, né? Às vezes o ambiente familiar não está saudável. Isso. E é um jeito dessa criança tá gritando, tá pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem que eu não tô bem. Mas não é porque ela tem questões, é porque o ambiente que ela tá não está de acordo com aquilo que é saudável, né, para a infância e tudo mais. Exatamente. E o ambiente ele é muito importante, né? Então, quando a gente pensa nos transtornos também, outro critério importante é que nenhuma situação, nenhum motivo consiga explicar aquele comportamento. Então, por exemplo, a criança ela está passando por um momento muito delicado dentro de casa, a separação dos pais, brigas constantes, né? Então, isso explica. Isso pode explicar alguns comportamentos, se a gente parar para pensar nesse caso específico, né? Então, aí a gente já... será que é TDAH mesmo? Ou será que é o contexto? Então, é importante entender isso, né? Esses critérios, o que caracteriza como um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Até que ponto é um transtorno, até que ponto é o ambiente, é uma situação passageira, uma adaptação que a família faça dentro de casa na rotina, que pode surtir efeitos bastante significativos. Antes de eu perguntar para você, de voltar um pouco nessa questão desses prejuízos, que eu acho que é muito importante a gente falar mais sobre isso, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores incríveis e maravilhosos, que sem eles a gente não estaria aqui, gente, falando sobre esse tema fundamental nos dias de hoje. Passalinho para crescer livre. Clínica Apoema. Tudo que o seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho. É muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo de ser Copaíba. Vila Kids, tudo para o quarto dos seus sonhos, com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para construir espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados, o nosso compromisso em transformar os seus dias. Restaurante Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Felipe, voltando, esses prejuízos, né? Então, uma coisa que você falou é de a gente observar se essa criança não está conseguindo acompanhar a escola. Então, a gente olha para o ambiente. Será que esse ambiente escolar que está demais, né, para essa criança ou para as crianças? Ou será que é uma questão específica dessa criança? O que mais que a gente pode observar, assim, de prejuízos que essa criança esteja passando ou sentindo, esteja sendo prejudicada talvez, para a família buscar um profissional como você, como na Clínica Apoema, e também o professor, o educador, o cuidador que está lá com essa criança, chegar no ponto de conversar com as famílias e de indicar essa avaliação. Você pode falar um pouquinho mais sobre esses prejuízos, assim? Claro. É importante a gente considerar que cada transtorno, né, vão aparecer sintomas e características diferentes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na dislexia, né, que é um transtorno específico da aprendizagem. É uma criança onde, desde pequena, ela vai apresentar dificuldades na identificação de letras, dos números, prejuízos na psicomotricidade,
né, fina e ampla. Então, são prejuízos que o professor vai entendendo que essa criança não está acompanhando, mas não é um não acompanhando que se faz um ajuste, se faz outro ajuste, consegue resolver, né? Então, a professora já tentou de tudo, já colocou essa criança sentada próxima, já deu mais tempo para ela fazer, já conversou com essa família, a família já buscou reforço, essa criança está fazendo atividades extracurriculares, e mesmo assim, passou 6 meses, passou 1 ano, esse atraso continua aumentando, né? Então, para a dislexia, esse é um ponto muito importante. Perceber que essa criança ela demora para se alfabetizar. Mais do que as outras crianças da mesma sala, do mesmo ano escolar. Prejuízos sociais também, dessa criança ficar muito sozinha, não conversar, não ter amigo. A autoestima, porque ela vai perceber que o desenvolvimento dela é diferente das outras crianças, o rendimento acadêmico dela. Então, por exemplo, num primeiro ano, onde está todo mundo escrevendo, já juntando sílabas, essa criança tem dificuldade em memorizar o alfabeto, a sequência alfabética, de contar, né? Muitas vezes vai ter dificuldade com os números também. E antes do período escolar? Antes de uma criança que a gente consiga observar isso, que prejuízo pode ter uma criança de, sei lá, 3 anos, 2 anos? Com dislexia, você fala? Com algum desses transtornos, assim, pra gente observar e falar, nossa, essa criança tá em sofrimento mesmo, realmente tem alguma coisa. Certo. O TDAH a gente percebe pela hiperatividade excessiva, né? Uma criança que você vê que ela não para e nem não tem esse momento de relaxar, de descansar o tempo inteiro, né? Gastando muita energia, vai para lá, vai para cá. Uma criança parece que ela não cansa, né? Ela se sente sobrecarregada o tempo todo. Crianças um pouquinho maiores já falam que, nossa, é como se a minha cabeça não parasse. É como se eu não conseguisse parar de pensar em alguma coisa, né? Então a gente já consegue... Esse é qual transtorno? O TDAH. Eu acho que eu tenho isso, gente. Eu tô aqui pensando, enquanto ele fala, pensando em tantas coisas... É isso que acontece hoje em dia. As pessoas, né, acho que é todo mundo com TDAH. Elas leem uma informação e é por isso que a avaliação é tão importante. Porque, assim, faz parte do desenvolvimento humano a hiperatividade, a desatenção. Ninguém consegue sustentar a atenção, manter a atenção o tempo inteiro, né? Quando a gente pensa nas aulas da graduação, por exemplo, você começa muito bem, dá 20 minutos, já está todo mundo, né, pensando no lanche, pensando no salgado. Isso é comum. Agora, a partir do momento em que começam a acontecer prejuízos, essa pessoa não consegue estudar, ela não consegue se organizar, ela não consegue organizar a casa, ela começa algo e não termina, né? O que é diferente de uma desorganização. Uma pessoa desorganizada, em algum momento, pode ser que ela consiga ali ajustar. Agora, um TDAH, né, não identificado, até mesmo na vida adulta, são pessoas que têm bastante sofrimento, né? Elas não conseguem organizar documentos, não conseguem organizar a casa, começam e não terminam, têm dificuldade até no planejamento da fala. Não tem TDAH, não. Já mudou. Já mudei, não tenho. Agora você vê, a gente vê uma informação às vezes tão rasa na internet, assim, né? Com uma frase a gente já fala, não, isso eu me identifiquei, eu tenho TDAH. Aí eu já saio falando. Gente, o que o Felipe está falando é todo um processo que é observado. Não é um ponto aqui, um ponto ali. Né? Não é uma consulta de 20 minutos que vai dizer que a criança tem TDAH, que a criança tem autismo. Sabe? Esses dias eu vi uma matéria, Felipe, dizendo assim, uma proporção muito alta, que eu não vou lembrar, mas de crianças que foram diagnosticadas de forma bem equivocada. Né? Você tem esses dados? Você concorda com isso que foi levantado ou você acha que não? Olha, eu concordo, sim. Hoje a gente, né, na clínica, a gente percebe diversas crianças que, quando a gente começa a atender para fazer o processo de intervenção, a gente entende que essa criança não apresenta, né, aqueles sintomas, aquelas características, que dentro do consultório elas conseguem ficar concentradas. Se a gente sai para fazer uma atividade, elas se concentram também, né? Então, assim, é exatamente isso. A gente precisa olhar todos os contextos, precisa fazer uma anamnese, que é uma entrevista com a família muito estruturada, uma entrevista ampla para entender a formação dessa família, se alguém nessa família já tem um transtorno, como que acontecem esses prejuízos, né? Como que a rotina, muitas vezes relacionadas ao TDAH, são famílias que têm muita dificuldade com a rotina. Gente, rotina. Desculpa, Felipe, mas assim, as pessoas precisam entender de uma vez por todas que rotina é o chão. É a base de tudo. É a base de tudo. Então a criança não tem rotina, um dia fica na casa de um, outro dia fica na casa de outro. Aí esse negócio de guarda compartilhada também, né?
Que agora, né, todo mundo se divorcia, guarda compartilhar. Aí tem a rotina na casa de um jeito, tem casa de outro de um jeito. Aí já bagunça tudo, aí a mãe já troca de marido, aí já quer, aí já vira um angu e a criança lá. No meio. Aí de repente, a criança tem TDAH. É isso que acontece, muitas vezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito. É uma avaliação muito minuciosa. A gente vai avaliar tanto a criança dentro da clínica, solicitar relatórios para a escola, formulários para a escola, chamar essa mãe para conversar, o pai. A gente, né, numa avaliação, a gente entrega instrumentos, né, para que tanto o pai responda quanto a mãe responda, a gente compara essas respostas. Então é uma avaliação, um processo, né, que pode durar mais de 15 sessões. E as pessoas pensam que é de um dia para o outro, que é uma semana. E às vezes dura meses. Tem avaliações que, dependendo do caso, né, da complexidade do caso, podem chegar até 6 meses de avaliação, para a gente ter certeza de que é aquilo mesmo. E aí, se gera algum resultado conflitante, a gente usa outro instrumento, chama essa família para conversar e responde junto com ela e explica. Né? Então, é um processo mesmo bastante detalhado, né? Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra, gente. Isso é muito sério. Porque criança é movimento. Criança precisa brincar, precisa se movimentar. Criança dá trabalho mesmo. Criança sobe, desce, pula. Criança está descobrindo, está pesquisando. Né? E que bom, né, que criança vem com essa força de vontade, com esse impulso de vida. Imagina uma criança parada, não vai aprender nada. Né? Uma criança que se movimenta, uma criança, né, que tem energia, é uma energia da vida. Então a gente tem que... É uma linha muito tênue. Por isso que a gente tem que saber o profissional que a gente está buscando, né? Ter essa calma, observar muitos processos, né? Observar esse todo, observar o ambiente, tomar muito cuidado para não rotular crianças antes do tempo, né? Medicar o que tem de crianças sendo medicadas e dopadas, né, para o resto da vida. Isso é muito triste. Agora, Felipe, tem uma pergunta que não quer calar. Por que está aumentando o número de crianças atípicas? Será que é porque antes a gente não tinha esses diagnósticos? Será que é porque realmente o mundo está insano e as crianças estão crescendo e se desenvolvendo de uma forma muito mais desequilibrada? Será que é porque tem muitos agrotóxicos, que eu também já vi pesquisa que fala sobre isso, que agrotóxicos também interferem, né, em questões na gestação? Qual que é a sua visão? Para o autismo, por exemplo, a gente não tem uma causa 100% comprovada cientificamente, ainda é desconhecida. Né? Então, a gente entende que esse aumento de diagnósticos, tanto do autismo quanto do TDAH, se dá por diversos motivos. Né? O primeiro é justamente esse que antigamente nós não tínhamos acesso a avaliações, recursos, instrumentos. Né? Eram crianças que eram taxadas ali como lerdas. Ia de castigo. Tranca no quartinho, fecha, põe no escuro. Isso. E... Não eram vistas, essas crianças não eram vistas, né? Elas eram taxadas mesmo. Ai, que triste. Então, hoje a gente tem instrumentos, né? Como eu disse, tem um instrumento que avalia crianças a partir do nascimento, do 16º dia de vida, né? Que é aplicado, inclusive, dentro de hospitais, em cidades maiores. Então, hoje a gente tem um olhar diferenciado, né? Tem mais recursos. Antigamente, não. E o outro motivo é justamente os diagnósticos errados, porque muitos transtornos, os sintomas, eles se parecem em alguma medida. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em uma criança com autismo e altas habilidades, né? Isso em algum momento vai se confundir. Né? Pode parecer autismo, mas pode parecer altas habilidades, e aí o médico vai lá e dá o diagnóstico de autismo. Né? Então, ou a equipe multiprofissional. Sabe que eu tenho uma dúvida, Felipe? Assim, eu sei que você trabalha com isso, eu sei que tem outros profissionais que trabalham com isso também. Vamos dizer que eu sou uma mãe e eu identifiquei alguma questão no meu filho que eu estou muito preocupada. Que profissional que eu procuro num primeiro momento? Certo. É importante... muitas famílias acabam buscando um médico, né, de primeiro momento. Né? Só que esse médico ele vai solicitar uma avaliação, né, multiprofissional. Então, é indicado já que a família busque um psicólogo, busque uma fono, busque um psicopedagogo, dependendo do que está acontecendo ali. Né? E a gente espera que seja um profissional
capacitado que possa direcionar os atendimentos para essa criança e já sugerir uma avaliação multiprofissional. Né? Quando a gente pensa no autismo, por exemplo, de uma criança muito pequenininha, é uma criança que não fala, que tem dificuldades para aprender na escola, é uma criança que ela tem comportamentos que causam dificuldades no dia a dia. Então, essa criança ela precisa de uma avaliação com fono, de uma avaliação com psicólogo, de uma avaliação psicopedagógica. Né? Então, buscar uma avaliação já multiprofissional, né, que vai entender ali as necessidades dessa criança e ver o que está acontecendo. Se esses atrasos eles são compatíveis com a idade, se está no tempo, né, o famoso tempo da criança, ou se de fato esses prejuízos já não são mais condizentes com a idade dela. Entendi. Felipe, a gente está com uma questão, né, como escola, instituição, a gente, assim, né, acho que o mundo, que é essa questão da inclusão. Você tem alguma recomendação? O que você acha certo, não acha certo? O que você indica para os professores, para os educadores, para as famílias? Porque não está fácil. O fato é que não está fácil para os profissionais da infância, dos ambientes coletivos, receber essas crianças, porque não tem o apoio, né? E dentro dessa situação e desse contexto, qual que é a sua visão, assim? Fabi, essa é uma resposta bastante complexa, né? A chave para a inclusão, né, para essas práticas inclusivas, ela está na formação profissional. Né? Enquanto nós não tivermos profissionais dentro dessas instituições, das escolas, para entender, para acolher essa família, receber esse diagnóstico, entender esse diagnóstico, né? Realizar adaptações se forem necessárias. Tem crianças que precisam de adaptações curriculares, tem crianças que precisam de manejo comportamental. Né? Então, não existe uma receita, uma fórmula falando, olha, é isso que precisa ser feito. Né? A gente precisa de capacitação, né? Dentro de uma escola, que as professoras tenham especializações, que a coordenadora, que a psicóloga, que tenha um psicopedagogo que possa auxiliar nesse processo. Então, a chave é a formação, é essa psicoeducação. A gente precisa ensinar os pais um pouquinho sobre os transtornos, o que eles podem fazer dentro de casa para ajudar, né? E o mesmo se estende para a escola. E eu acho que a gente está trabalhando, né, Felipe, para chegar num momento que a gente não precisa mais falar sobre isso. Né, onde realmente a escola e os profissionais da infância e toda a humanidade já estejam preparadas para as mais diversidades, né, que temos, né, porque a gente está falando de 1, 2, 3, né, que sim, seja um espaço para todos e que todos se sintam acolhidos, né? Porque a impressão que me dá às vezes é quando a gente fala dessa palavra inclusão, a gente já está colocando ali uma barreira. Não, essa pessoa é uma pessoa diferente e não estamos preparados para isso. Então é uma questão muito mais ampla, que nem você disse, mas muito importante, né? Eu acho que é o conhecimento, a capacitação, especializações, trocas, conversas, palestras sobre esses temas, né? A gente vai se fortalecendo para chegar num momento já tá, né? Sim, isso é algo muito corriqueiro, né? Temos sim crianças diferentes e pessoas diferentes e sabemos lidar com todas as questões da mesma forma, né? Mas é um longo caminho, não é verdade? É um longo caminho. Mas que bom que estamos no processo. Começando. Estamos começando, precisa começar, né? De algum lugar. Muito obrigada, Felipe. Imagina, eu quem agradeço. Eu fiquei muito feliz que você veio falar sobre esse tema. De verdade, dá vontade de destrinchar todos, né? Vamos trazer um dia o Felipe para falar sobre o autismo, um dia o Felipe falar sobre o TDAH, um dia o Felipe sobre o TOD. Aí é tema que não tem fim, né? Dá para discutir, é uma discussão muito longa e é isso que falta mesmo, né? A gente vê cursos rápidos, a tecnologia traz para a gente informações duvidosas, então é isso que a gente precisa mesmo entender, né? O que quais são os sintomas, as características, como identificar, como intervir, né? Então são muitos pontos em que as pessoas precisam ter contato e conhecimento mesmo, para a gente ir desmistificando alguns pontos também. E tem os profissionais gabaritados para isso, gente. A gente tem a tecnologia que é maravilhosa, a internet, um monte de informação, mas é que nem o Felipe falou, a gente tem que ficar muito esperto, porque numa dessas a gente já rotula uma criança, já faz um diagnóstico rápido, precoce. Então bora procurar a Poema, que tem diversos profissionais da área da educação infantil,
O Felipe também tá lá no poema, maravilhoso, né? Com essa visão muito ampla e muito humanizada, assim, né? De que realmente a coisa não é tão rasa e tão simples, mas que existe sim todo um trabalho sério por trás. Felipe, eu gostaria de saber se você quer acrescentar algo, alguma coisa que você está com desejo de falar para os ouvintes, para os telespectadores. Fique à vontade. Eu gostaria sim, né? É um pedido, na verdade. Hoje a gente escuta muitas pessoas, né, com uma ideia equivocada ainda, dizendo, olha, precisa esperar a criança fazer 6 anos para buscar ajuda. Né? Na minha época, isso era normal. Eu também era desse jeito, os pais costumam falar, né? Eu tinha dificuldades na escola, eu também era muito bagunceiro, né? E a gente sempre pergunta para os pais, né? Mas olha o que vocês precisaram passar, né, para vocês chegarem até aqui. Né? E a gente não deseja isso para os filhos. Né? O caminho não precisa ser tão duro, não precisa ser tão tortuoso. Né? Então, é importante já buscar ajuda, né? Perceber o que tem alguma... Gerou dúvida, eu falo que o ponto inicial é a partir da dúvida. Né? Tem mãe que fala, olha, eu sempre soube, eu sempre senti, mas eu compartilhei com uma amiga, com o meu marido e falaram que eu era doida, que eu estava buscando pelo em ovo. Né? Então eu sempre falo, olha, se acendeu a luzinha vermelha, se surgiu a dúvida, esse é o melhor momento de procurar, né? No primeiro momento. Porque mal não vai fazer, né? Mas pode fazer muito bem. Isso se mesmo. Procura um profissional sério. Isso. Né, gente? Isso mesmo. Isso é muito importante também. Era isso. Que delícia, Felipe. Muito obrigada por sua presença, por sua participação. E até breve. Até breve. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Terça-feira que vem, podcast do Ninho com um novo episódio às 20h30. E não deixa de assistir, quem mora em São Paulo, show do Ninho musical para bebês e crianças no Teatro Vira da Lata, em Perdizes, março e abril. E também eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. Acabou, é hora do tchau, 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 tchau. Ah lá, essa é a Freia. Dá tchau, Freia. Passarinho para crescer livre. Clínica Apoema. Tudo que o seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo de ser Copaíba. Vila Kids, tudo para o quarto dos seus sonhos, com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi. Arquitetura e liberdade para construir espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados. O nosso compromisso em transformar os seus dias. Restaurante Norigami. A arte do sabor japonês em cada detalhe. Sou um macaco maroto e pulo de um galho pro outro. Eu sou um macaco danado e como banana doidado. Eu sou um macaco maroto e pulo de um galho pro outro. Eu sou um macaco sapeca igual você, sou levado da breca. Eu sou um macaco maroto e pulo de um galho pro outro. Eu sou um macaco danado e como banana doidado. Eu sou um macaco maroto e pulo de um galho pro outro. Eu sou um macaco sapeca igual você, sou levado da breca. Eu sou um macaco maroto e pulo de um galho pro outro. Eu sou um macaco danado e como banana doidado. Eu sou um macaco maroto e pulo de um galho pro outro. Eu sou um macaco sapeca igual você, sou levado da breca. Passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração no sorriso do menino,
e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.